Muito bem, olha só, saiu a lista do Tite, hein? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Tá abertinho já aqui no meu celular. Vamos lá. Só lembrando, são os dois primeiros jogos pelas eliminatórias da Copa. O primeiro contra a Bolívia, na Neoquímica Arena, no dia 9 de outubro. E o segundo, eu não tenho a data exata, não sei se é 12 ou 13 de outubro, aí contra o Peru, fora de casa. Goleiros: Alisson do Liverpool, Santos do Atlético Paranaense, o Everton do Palmeiras. Laterais: Danilo da Juventus, Gabriel Menino do Palmeiras, Alex Telles do Porto e Renan Lodge do Atlético de Madrid. Zagueiro: Thiago Silva do Chelsea, Marquinhos, PSG, Felipe do Atlético de Madrid e Rodrigo Caio do Flamengo. Meias: Casimiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool, Bruno Guimarães do Lyon, Douglas Luiz do Aston Villa, Felipe Coutinho do Barcelona e Everton Ribeiro do Flamengo. E os atacantes: Gabriel Jesus do Manchester City, Rodrigo do Real Madrid, Neymar do PSG, Everton do Benfica, Roberto Firmino do Liverpool e Richarlison do Everton. Segundo jogo, dia 13, ó, já me cantaram aqui porque eu tinha me perdido na data. Dia 13 de outubro, aí lá no Peru. André Lofredo, meu amigo, eu falei que eu não ia te dar folga muito cedo hoje. Você voltou então pra gente dar uma Troquei esmiuçada de nessa estúdio lista. só. Sabe o que eu tenho aqui? Eu tenho a lista de março. Porque o que aconteceu, gente? Boa. O Tite, ele soltou a lista em março, porque as eliminatórias iam começar antes. Veio a pandemia, então ele refez essa lista. E temos algumas alterações aí. Você quer ir por posições? Vamos por Tipo no posições. gol, o Ederson No ficou gol, de duas fora. Tinha alterações. Ederson e tinha Ivan da Ponte Preta. E agora tem o O Alisson que tá Alisson, de volta. E o Santos do isso. Atlético Paranaense, o Everton se manteve na lista. O Alisson estava machucado. Sim. Então faz todo sentido. Ele é o goleiro titular da seleção brasileira. Naquele momento ele não pôde atender, não poderia atender a convocação porque estava machucado. E aí você tem a troca do Ivan, que está jogando num outro nível, e o Santos, que faz nesse momento todo sentido. Achei que, infelizmente, né, se perde algumas oportunidades. Né? O Ivan acabou perdendo a oportunidade dele por conta da pandemia. Aconteceu com muita gente em várias profissões. Certamente. Laterais. Ele chamou hoje Danilo, Gabriel Menino, Alex Telles e Renan Lodge. De diferente, tinha o Dani Alves, que está machucado, Isso. e o Alexandro da Juventus. O Dani Alves não vai porque está machucado, Sim. porque certamente estaria na lista mesmo jogando como meia, porque na época ele já jogava como meia e foi chamado como lateral. O interessante também é que o substituto dele faz a mesma coisa, não é lateral de origem, né? No caso do Daniel Alves até é lateral de origem deslocado para o meio campo. O Gabriel Menino é volante, joga muito mais como volante como lateral direito do que como lateral direito, quebrou o galho na lateral direita e muito bem. Agora, eu acho que é um jogador para estar na seleção brasileira em breve. Então ele vai lá ser experimentado, ainda que não seja exatamente na posição dele. É uma oportunidade até para mostrar polivalência. E os Alex foram trocados, né? Sim. Entrou o Alex Telles do Porto e saiu o Alexandro no lado esquerdo, mantido o Renan Lodge, que talvez seja o principal lateral esquerdo realmente do país em atividade. Zagueiros, ele fez uma troca também. Thiago Silva se manteve, Marquinhos também se manteve, o Felipe do Atlético de Madrid. E aí entra o Rodrigo Caio do Flamengo e sai o Éder Militão do Real Madrid. A gente vai ver que muitos jogadores do Flamengo foram deixados de lado por conta da fase do Flamengo, mas não é o caso do Rodrigo Caio, né, que ganha esse espaço e de fato ele tem, aí no meio da confusão que está instaurada no Flamengo, ele tem se saído bem. Então achei que foi uma troca que também é válida, até porque mantém o trio de zagueiros, que os dois que devem ser titulares, Thiago Silva e Marquinhos, o Felipe, que foi uma grande novidade na época da convocação e vinha fazendo uma temporada excelente. Acho que uma boa manutenção entre o Rodrigo Caio como novidade. Entre os meias, uma mudança também na lista. Bom, Casimiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Felipe Coutinho e Everton Ribeiro já estavam na lista de março. Entrou na lista de hoje Douglas Luiz do Aston Villa e saiu da lista o Arthur da Juventus. O Douglas Luiz é um jogador que já tem experiências de categoria de base, né, na seleção brasileira e que substitui o Arthur. Por quê? Porque o Arthur trocou de time. O Arthur não jogou a fase final da Liga dos Campeões, se meteu numa confusão aí no momento da troca de equipe, já não vinha fazendo uma grande temporada, então acaba perdendo a vaga. A gente vai ver que tem muitos jogadores que trocaram de time, mas que foram mantidos na lista. Então o problema não é a troca exatamente de time e a saída do Arthur do Barcelona, mas sim o que ele não vinha rendendo.
Vamos pro ataque agora. Naquela lista de março, Gabigol e Bruno Henrique estavam lá. Dessa vez não estão, refletindo muito aí essa fase que o Flamengo, especialmente esses jogadores, vem vivendo. No mais, Gabriel Jesus, Neymar, Everton, Roberto Firmino, Richarlison. A novidade é o Rodrigo do Real Madrid. Pois é, um jogador que demonstrou nos últimos tempos ter personalidade, já ter um pouco mais de maturidade para jogar na equipe principal do Real Madrid e que acaba aproveitando a chance da queda de rendimento de dois concorrentes muito fortes, né? O Gabriel e principalmente do Bruno Henrique, que naquele momento, na convocação de março, eram unanimidades, tá? O Everton Ribeiro foi mantido, como a gente viu, né, entre os meias, também porque o seu nível não caiu em relação ao futebol do Flamengo, que caiu bastante. O Everton Ribeiro consegue manter esse nível, e já Gabriel e Bruno Henrique não. Então perderam esse espaço, e esse espaço foi dado para o Rodrigo, uma oportunidade de se juntar à equipe principal, jogador de muito talento, de muita capacidade, que vai lá, chega ali para tentar encontrar um espaço, né? Vai ser difícil. Não sei se vai ter oportunidade de jogar, mas já vai pelo menos conhecendo o ambiente. A gente sabe que a Copa do Mundo já começa nas eliminatórias. Gostou, então, dessa, agora sim, primeira lista definitiva do Tite para os 2 primeiros jogos das eliminatórias? Como a gente conversou de manhã, Janaína, eu achava essa lista uma das mais difíceis, uma das tarefas mais difíceis de um técnico da seleção em todos os tempos. Por quê? Porque primeiro que a lista já tinha sido feita e a convocação não tinha sido concretizada. Então ele tem que abrir mão de alguns jogadores por questão realmente da retomada não ter sido positiva, e outros até porque a oportunidade foi perdida. A oportunidade era naquele momento em que outro jogador que não estava no grupo da seleção por algum motivo de lesão não pudesse realmente atender a convocação. Então acho que dentro da situação, essa convocação é boa. De jogador mesmo fora da convocação por conta de lesão, a gente tem o Daniel Alves. De resto, é o que melhor a gente tem num momento em que a gente não sabe exatamente o que os jogadores podem render de verdade. Sim. Até porque mesmo a temporada europeia, ela recomeçou, paralisou e está sendo retomada, né? Então não dá para a gente saber em que nível exatamente esses jogadores estão. Era uma convocação muito difícil e, no meu entender, eu acho que o Tite se saiu bem. Acho que não temos nada assim de ruim para falar, faltou jogador tal, esse era essencial, esse realmente não podia ficar fora da lista. Pelo contrário, acho que temos algumas inserções como o Rodrigo e como o Gabriel Menino que são interessantes para o futuro da seleção brasileira. Show, ó, agora sextou para você, hein? Obrigada. Obrigado, tô liberado então. Bom fim de semana, tchau. Tchau, tchau. A gente se encontra segunda. Isso. Olha, agora há pouco, em coletiva, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, anunciou que o executivo de futebol, Klaus Câmara, não